Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Sou o Paulo Lima. Estamos aqui de volta com o Paulo Lima para gravar mais uma série com ele. Olha só, o bom de ter convidado é que a gente não precisa responder as perguntas. Os convidados respondem, tem todo o trabalho, né, Paulo? Então vamos lá. Vamos fazer a primeira pergunta aqui, que está num tema bem direto relacionado a uma área que o Paulo não só ensina, atua e tem um conhecimento bem grande, que é a parte justamente de sensorialidade de marca. Então vamos lá. Olá, a pergunta é do Hector Ribeiro, de Belém do Pará. Olá a todos. Olá, equipe Sebastiani Brand. Agora é Brandster, tá? Agora sim, Sebastiani ficou separada. Aqui agora virou só da escola mesmo, tá? Me chamo Hector Ribeiro e sou de Belém do Pará. Salve aí pra gente. Salve aí pra vocês. Manda um salve, o cara pediu. Salve, Belém. Bom, a gente ainda não foi pra Belém. Você já foi pra Belém? Nunca fui. Não, eu também. Eu já dei palestra lá, mas concurso ainda não. A gente precisa ir pra Belém. Pois né? é, a gente faz dobradinha lá. Exatamente. Vamos fazer uma lista aqui de interesse para curso em Belém. Pronto. Bom, estou no último período do curso de administração e gosto muito da área de marketing, de desenvolver identidade visual, de gestão de marca e estou trabalhando no assunto branding sensorial no meu TCC. Pô, bacana. A gente cada vez mais discute que é importante que profissionais de outras áreas, não só de design, marketing, comunicação, trabalhem a questão do branding. Na área de administração tem um grande vínculo, é importante levar essa pauta. Bem legal, Hector, parabéns. E a minha pergunta é a seguinte: como o uso do branding sensorial pode influenciar na criação de vínculo entre cliente e marca? E qual a relevância desse assunto para os novos empreendedores hoje? Vamos lá, ele elogia, porque é um ponto importante, né? Um grande abraço e parabéns pelo trabalho, vocês são fera, você também é fera. Né? E vamos lá, Paulo, como é que o branding sensorial, a multissensorialidade da marca, ajuda a criar um vínculo do consumidor com a marca? Então, eu acho que tem várias coisas legais aqui pra gente pontuar até antes de começar a resposta, né? Que a resposta é assim, a gente vai dar a nossa opinião para tentar desenvolver essa ideia. Mas a primeira coisa legal é que ele vem da administração. E aí, talvez ele ouça falar sobre equity da marca, já é uma coisa legal, porque o sensorial ajuda a aumentar o indicador de valor tangível de marca, né? Então, uma coisa legal. Outra coisa é uma sugestão que eu tenho. A gente usa mais identidade sensorial do que brand sensorial. Boa, identidade sensorial. Por quê? Vamos entrar nisso. Porque eu acho assim, quando a gente está falando de vínculo, né, a gente já está num processo ali de expressão de marca, que é onde a identidade vai entrar. Não só a sensorial, mas a visual, que de certa forma está dentro ali. Não só a sensorial e a visual, mas a verbal, que também estão todos ali. É mais pra gente conseguir criar um caminho do que a gente está falando agora. E aí, quando a gente fala de identidade sensorial, a gente está entendendo o que existe lá na essência da marca, no propósito, dentro da plataforma como um todo, né, posicionamento. E aí, como a gente vai conseguir expressar essa estratégia na nossa identidade. E aí, por isso que identidade sensorial, acho que fala mais sobre o que a gente está conversando aqui do que brand sensorial. Brand sensorial parece uma coisa pontual, e brand nunca é pontual, é sempre uma coisa mais contínua, né? Então, eu acho a identidade é o padrão que vai ser continuamente implementado a partir dali. Sim, e aí quais são os elementos sensoriais que vão ajudar a gente a expressar o que está dentro da nossa personalidade, por exemplo. Mas aí, para influenciar e criar esse vínculo, existe uma predominância de um sentido sobre o outro? Tem que sempre trabalhar todos os sentidos? Ou você vai identificar que tem marcas onde até o verbal é mais importante que o visual, que o olfativo, que outros tradicionais lembrados, que a gente pensa sempre muito no olfativo, no visual, quando a gente fala do sensorial. Mas como é que entra nisso? Sempre tem que trabalhar o todo ou pode ser mais direcionado? E como isso cria vínculo? A ideia é sempre, pelo menos, definir o todo, né? Então, eu tenho verbal, visual e eu tenho qual o aroma, minha trilha sonora, qual o perfil de pessoa que vai ser o narrador de um vídeo institucional, ser uma pessoa com uma voz mais aguda, mais fina, qual a idade dessa pessoa, tudo isso para orientar, já fortalecer minha identidade. Mas eu acho assim, verbal é sempre rei, assim, esse verbal é incrível pra gente conseguir deixar mais tangível o que a gente tem como diferencial, como personalidade, que eu acho que assim, personalidade consegue dar bastante base pra gente definir qualquer coisa da identidade, né, depois. E aí até essa coisa do vínculo, né, eu acho que... não te respondi sobre qual seguir melhor, mais ou menos. Eu acho que depende muito do trabalho de pesquisa que a gente faz inicialmente. Então, se eu identifiquei que meu público ele é mais... ele tem uma conexão maior com o olfativo, então eu vou lá e trabalho mais olfativo. Por mais que é legal a gente definir sempre tudo já e deixar o meu olfativo é esse, o meu
minha trilha é essa e tal, para quando eu precisar usar já ter uma identidade, né? Já ter o que seguir. Mas aí sobre o vínculo, assim, eu vejo sempre o pessoal falando muito da parte olfativa em relação à memória. A memória é o vínculo no sentido da lembrança da marca. Dá para ir além da lembrança e identificação da marca quando a gente fala dessa identidade sensorial, ou lembrança e identificação da marca é o ponto fundamental? Eu acho que é o fundamental, mas tem uma coisa que os 5 sentidos não foi algo que a gente inventou, nem o marketing, nem o brand, foi algo que já vem do ser humano e que ajuda a gente se comunicar com o ambiente externo, né? Então, a gente capta as informações a partir dos sentidos e para gerar cognição, para gerar o conhecimento que a gente tem sobre as coisas. E nesse processo de identificar a partir do que existe no ambiente externo junto com nossos sentidos, é um momento de criar, construir elementos, ou na verdade entender os elementos, o que aquilo vai trazer pra gente como percepção. E acho que percepção está muito forte aí dentro, porque se eu tenho elementos que me lembrem a leveza, eu acho que eu até falei no outro sobre leveza, ou se eu tenho elementos que me ajudam a compreender que aquela marca traz uma ideia de, coletividade ou de acolhimento, quer dizer, então, que o bolinho lá de fubá que lembra o bolo lá da minha casa, dos meus avós... Pode ser uma maneira de conectar. Junto com uma trilha sonora que vai me remeter, putz, legal. Então, eu tô com vários elementos que trazem a percepção que aquela marca quer contar aquela história pra mim. Então, a percepção acho que tá muito forte e bem presente aí nesse contexto também. E aí, se você não viu, Hector, a gente tem uma série de outros vídeos dentro desse tema que a gente gravou com o Paulo Lima. Hoje a gente vai gravar ainda alguns outros, mas não necessariamente dentro desse tema, que eu acho que vale a pena colocar aqui, botar aqui na... Qual é mesmo o nome dessas etiquetas que bota na frente, né? Essas coisas de Facebook, né? Cartão, né? Esse nome dessas coisas de Facebook, então. Aí dá pra colocar dos outros vídeos com o Paulo, que é bem interessante. Paulo, o Paulo é concorrente nosso, tá? Mas ele é amigo. Então, Paulo, quer fazer um jabazão aí do Ideia? Sim. Então, a Ideia é um coletivo de educação que a gente tem cursos para competir com o Sebastião, tentar vencer. A gente nunca consegue, mas a gente tenta. Manda bem. E aí, o Praticando Branding é o que a gente fala, tem identidade sensorial dentro do Praticando Branding. Workshop de 2 dias, onde a gente passa pelas etapas de construção e gestão. E a identidade sensorial tá ali no finalzinho do curso, com surpresa ainda sensorial. Opa! Mas aí é só pros... tem uma coisa dos empreendedores aqui também, né? Antes da gente finalizar, na verdade, pulou. Mas uma nova empresa, todo mundo de novo, tem aquele mito maldito de é uma empresa pequena, não pode investir, mas como é que um novo empreendedor pode abordar isso no seu projeto? Sabe que eu lembrei, a gente falou aqui do acolhimento, né? Eu lembrei de um projeto que foi bem no comecinho da Mutus, lá quando a gente começou o trabalho de branding, e a gente fez um projeto com a escola de São Paulo, onde tinha o acolhimento como um grande atributo ali na plataforma como um todo, não que acolhimento era o posicionamento, mas era um atributo que levava ali a história da plataforma de marca. E a gente, uma coisa simples, parece boba, sabe? Mas que é só para mostrar que qualquer ponto de contato é uma oportunidade de criar valor e qualquer ativação dos sentidos é mais criação de vínculo, memória, diferenciação. Ao invés de você, numa reunião de pais e mestres, você servir bolacha de água e sal e café, você coloca ali um bolinho de chuva que remete ao acolhimento que, dos seus avós lá atrás. E a tua infância, você está numa escola retomando a infância do teu filho ali. Sim, e tinha uma coisa nesse colégio que era coisa de geração em geração. Tinha um neto que o avô já tinha passado pela escola. Legal. Então era muito forte essa coisa da família, do acolhimento. Tá vendo que é um ponto de contato simples, mas que a gente pode criar uma experiência diferente, mesmo com pouco investimento, mas tudo é percepção. Tudo que a gente está lidando em qualquer ponto de contato é forma de criar valor. Mas aí imagino que para o pequeno empreendedor, mais do que a barreira da ideia de que tem que ser um alto investimento, é sustentar isso como um padrão importante, né? Eu vejo muitas vezes os pequenos empreendedores, às vezes até aqueles que investem no trabalho de branding, perdendo o fio da meada ao longo do tempo por conta das demandas do dia a dia. Então, pensar em coisas que ele vai ter que se comprometer, porque daí depois, quando os pais começarem a querer chegar e ter o bolinho de chuva e não tiver, aí o efeito é o contrário, é uma decepção. Então, talvez a questão dos novos empreendedores seja também criar coisas, não só que sejam baratas, mas que ele vai conseguir sustentar. Eu fico imaginando, se eu for botar bolinho de chuva no meu curso, meu Deus, quem é que eu conheço que sabe fazer? Minha tia-avó fazia, eu não sei fazer, então você também tem que pensar em algo que seja viável, do ponto de vista de gestão, que seja fácil para você colocar. Então. E aí, mais do que isso, também você, não adianta você super bolinho de chuva ali achar que você está construindo marca, né? Só um exemplo de, legal, então na hora de ter um vídeo institucional, eu preciso pensar como que a minha trilha sonora
ela tem uma conexão com aquela ação pequenininha que eu fiz ali. E depois, como o meu cartão de visita tem elementos visuais que ajudam a fortalecer aquele atributo. Então, sempre pensar no todo também, né? A gente deu um exemplo simples. Porque senão as pessoas vão achar que é uma coletânea de mimos, não é uma coletânea de mimos, né? Exatamente. É cada um dos pontos de contato dessa experiência alinhando em relação ao posicionamento de uma plataforma de marca. Exatamente. Isso aí. Perfeito, muito bom, fechou. Parabéns, Paulo, parabéns pela pergunta. Hector, continue mandando outras e quem sabe a gente se vê em Belém. Beleza? Valeu, galera.